É muito mais que uma aula, na verdade, uma discussão de ideias aqui, cara. Então, bora aumentar um pouco as ideias aí. Fiquem ligados. Vamos ver como é que nós vamos desenvolver juntos acerca do nosso objetivo. Apesar do nome aqui em cima ser aula, mas ele é mais que uma aula. Hoje eu quero então mostrar para vocês algumas coisas daquilo que as bancas colocam na hora de corrigir, aquilo que é o geral para as correções de redação, o método para que nós possamos já começar a desenvolver algumas redações. Pode dizer até que não vou treinar ninguém aqui para ser professor de redação ou língua portuguesa. Então, mesmo a galera que não domina, o pessoal que já é da língua portuguesa, vão só organizar para aquilo que vocês já conhecem, alguma atualização. Sempre nós estamos dando aula e às vezes nós nos mantemos ali nos métodos da escola, na parte que eu estou agora, inclusive, fechamento de notas, essas coisas. E aí isso acaba exigindo um pouco mais de tempo da gente. Então, mesmo a galera que da língua portuguesa, agora é mais uma atualização daquilo que nós podemos fazer para as provas. Critérios que fazem com que nós possamos ganhar pontos ou perder, e também erros, inclusive os erros que são fatais. Vou me esforçar aqui em mostrar um apanhado geral daquilo que pode acontecer e ir funilando para o nosso objetivo. Então vamos lá. Primeira coisa importante, por que que vale a discursiva, cara? Quando tu vai fazer qualquer tipo de prova, primeiro que a galera que tava, eu recebi inúmeras mensagens de gente que diz assim, tô fazendo aqui a prova, vou fazer a prova para a guarda portuária e também vou fazer a prova da SEDUC. Então, e aí, como é que eu posso organizar os estudos e tal? Eu falei, cara, olha, primeiro que, assim, tecnicamente aqui é quase impossível tu conseguir organizar os dois. Ou vai focar para uma coisa, ou vai focar para outra, porque são carreiras distintas. Então, são carreiras distintas em relação à prova objetiva, é muito diferente uma coisa da outra. Enquanto numa, tu tá vendo ali uma parte um pouco mais voltada para direito administrativo, para código penal, na outra tu tá vendo aqui uma parte mais de legislação educacional, uma parte mais voltada à educação especial. Aí o que aconteceu? Veio o edital e trouxe algumas coisas que se entrelaçam. Então o edital dessa vez acabou trazendo a FGV, uma banca que nós já conhecemos, o nível dela, uma banca famosa, exigiu um pouco mais de algo convencional, e veio trazendo também a, o edital de guarda portuária, veio trazendo uma parte muito mais humana, uma parte muito mais humana, então acaba que ele trouxe na veia algo que foi diferente do que da época que eu passei, que na época era uma prova muito mais parecida com uma prova militar, uma prova policial. Então existem coisas que se entrelaçam. Existe um corpo geral, então a menos que você já tenha uma base muito sólida, não dá para te juntar os dois, porque são caminhos totalmente diferentes, mas existem coisas que se entrelaçam, assim como a discursiva. Na prova objetiva, beleza. Há coisas que se entrelaçam, mas tem muita discordância. Então, nessas que se entrelaçam, eu vou dar um jeito de fazer com que a galera possa aprender de um jeito um pouco mais rebuscado. Por isso também tiveram as aulas de direito, ali um pouco mais base, geral, porque a FGV gosta de pedir um, um embaraço, uma base maior, uma base mais dedicada. Em contrapartida, o pessoal da Companhia das Docas trouxe vocês para as aulas que são lá da parte de humanas ali, é, lei da pessoa com. Vai ter lei de cotas, essas coisas, porque são ali coisas que se entrelaçam. A discursiva, ela vai ser um diferencial gigante dentre essas coisas. Porque na prova objetiva, beleza, cada um hoje em dia escolhe para onde vai. Então, exceto nessa, que ainda se entrelaçam, mas que ainda assim é muito difícil tu conseguir juntar e passar nos dois juntos, porque são carreiras distintas, uma é para professor e a outra é para guarda, a discursiva é o diferencial comum para as duas. Então, o que eu vou dizer agora aqui vai servir para duas e para qualquer outra coisa que vocês vão fazer. Então, bora logo estilizar uma coisa aqui, cara. A prova objetiva, ela é
Imagina que uma prova 100% e a prova discursiva também uma prova 100%. Não tem como chutar. O concurso para professor lá de Canaã, nós tivemos ali as duas provas, tanto a prova discursiva quanto a prova objetiva. E lá, inclusive, nesse concurso, eu gastei muito tempo na discursiva, cara. Muito, muito tempo. Eu vou até procurar para mandar para vocês o meu espelho de prova. Mas eu fiquei lá, uma nota muito, muito boa. Só que podia ter ficado nas primeiras colocações, que é aquilo que eu tô acostumado, ficar entre primeiro, segundo. E aí acabou que nessa eu desci ali para entre os 10 primeiros. Então dei uma baixada naquilo que eu tô mais acostumado. E eu fiz então para a guarda, eu fiz lá para agente de trânsito, transporte rodoviário. Lá tá pagando cerca de 16 conto lá pra galera, uma escala de 1 para 3 e passei também para professor de matemática lá. Lá parece que tá pagando acho que 11, 12, quase a mesma coisa que a Seduc. Então, acho que até mais, compensa bastante para professor lá. Então aí, vou juntar os dois para mostrar para vocês. Então, no final, eu vou direcionando cada um e na aula com o pessoal das docas, nós teremos depois, hoje não vai dar porque vai até muito tarde. Eu vou então explicar para vocês de forma específica como funciona para isso. E na aula com a professora, vocês vão ter as redações corrigidas e tudo. Vou mostrar para vocês aqui dentro de como que ele vai ser esse diferencial. Como funciona uma correção de redação, cara? Eu vou logo aqui abrir um parênteses gigante, porque vocês estão para algo um pouco mais atual. Esse aqui é o geral, que eu explico para todo mundo. O geral, que é a cartilha, mas eu vou aqui te contar um detalhe que está acontecendo antes até disso aqui. Na verdade, eu vou contar no final. Vou contar depois disso tudo. Algo prático que eu tenho visto bastante. Inclusive, um dos professores de vocês aqui, que é o Alan, o pessoal que estava aqui antes, estava tendo aula com o Alan, de língua portuguesa, ele agora vai também para as correções da redação da prova do Enem. E aí tem algumas coisas que é bacana contar para vocês aí e deixar vocês um pouco a par das atualizações. Primeiro, conteúdo. Tem que ter um conteúdo interessante, tem que dominar muita coisa, observar o texto motivador, profundidade, pertinência nos argumentos. Isso quer dizer, cara, que assim, não dá mais para ser tão superficial. Eu digo não dá para ser superficial, é que não dá para te só utilizar lá, tentar copiar o texto motivador. Inclusive, isso pode fazer você zerar a redação. Não dá para você chegar lá e citar a Constituição Federal diz que devemos respeitar todos. Isso não é mais amplamente aceito. A galera pode não, desconta ponto ali bastante isso, até quando o cara não falar que você é genérico demais e correr até um risco ali de ter uma redação com pontuação muito, 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 muito baixa. Então tem que ter um domínio de conteúdo, e aí vocês vão entender como é que funciona para conseguir desenvolver qualquer redação e também conteúdos específicos. Mas aqui eu já vou adiantar para ti, tem que ler, não tem como. Ah, mas é porque eu fico lendo muito no telefone, não sei o quê, dói a cabeça. Cara, não sei como é que vocês vão fazer, mas se vocês querem ir bem na redação, vocês vão ter que ler. Sei lá, cara, desde Bíblia, que é uma coisa que eu lia lá de joelho no milho, quando eu errava alguma coisa, até mesmo livros um pouco ali mais interessantes, jornal, revista, assistir, também é bom assistir um jornal, mas muito mais ter um bom fundamento. Então, a galera que é professor, eu inclusive olho muito a forma que a galera escreve e como a galera escreve comigo mesmo no WhatsApp já é uma forma que eu tenho para saber se a pessoa tem ele chance de avançar ou não. Pessoal que está estudando para a Companhia das Docas tem que ler ali bons livros, e quando eu digo bons livros, não é só ler ali A Culpa é das Estrelas e querer ter um argumento em relação a isso, não, não é o suficiente. Ler livros gerais, exemplo, eu li até um tempo atrás, eu li toda a coleção de Diário de um Banana, acho que eu tenho 5 livros, acho que mais. Devo ter 8 livros ali da coleção, depois eu parei, a gente vai envelhecendo e vai parando de ler tanto assim, mas ele vai me ajudar a ter uma clareza de ideias na ortografia, na pontuação, na concordância, na coesão, na clareza.
Então, eu vou conseguindo ter esse desencadeamento melhor quando eu vou lendo e eu vou tendo essa linguagem, entendendo a ortografia, pontuação, bonitinho. Então, isso vai me ajudar a melhorar um pouquinho, porque eu vou acabar reconhecendo o formato, mas o conteúdo. Tenho que ler algumas coisas mais aprofundadas por aí, tem que dar uma estudada, tem que dar uma observada. Vai treinando também nas redações para ver a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, a argumentação. Tem que ter muito cuidado. Então, eu sei que algumas vezes eu posso ser claro com vocês aqui, cara. Eu não concordo com muitas coisas, mas na correção de uma redação, vocês têm que ter uma noção de que o professor que vai corrigir tem uma base muito bem fundamentada, sociologia, de filosofia, uma base muito bem organizada sobre as discussões atuais. Então, se você for superficial, o cara vai sacar e vai baixar a tua nota. Então, isso tudo é importante. Tu não tem que ser 100% na ortografia, na pontuação, mas tem que ter uma clareza, um desencadeamento importante. Também tu não vai errar mais com o i, mais de oposição, os porquês. Tu não vai errar essas coisas clássicas aí também, porque aí é demais. Vai ter que entender o desencadeamento que vale e fazer ali um desenvolvimento um pouco melhor, senão vai cair. E aqui eu vou te falar um ponto que agora eu estou falando só no final, para que vocês possam entender essa parada geral. Na redação da prova do Enem, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele pegou um documento com 200 e poucas páginas. Ele criou o documento com base nas notas do Enem, as notas do primeiro corretor, segundo corretor, terceiro corretor, e na banca e via lá o corretor dando de 1.000, dando 670 numa redação, o outro dando 920. No final, a redação ficou com 1.000. Aí pegava ali dois, a discordância, o cara vai para a banca coloca ali, sei lá, um 690, o outro 800 e pouco, o outro 920. Muita discrepância. E aí no final, a banca final colocava como 1.000 na nota do cara. E aí acontecia também o motivo pelo qual cada redação foi anulada. Então, redação com 500 e pouco de um, o outro dava 400 e alguma coisa. No final, a redação foi anulada. E aí o cara começa a olhar uma arbitrariedade. E por que eu volto para vocês em relação à prova do Enem? Porque essa forma de redação para concurso, ela se espelha no Enem. Te digo isso porque anteriormente, nas próprias redações, cada vestibular fazia de uma forma. Então, cada vestibular, às vezes o cara colocava um poema, às vezes colocava uma outra forma linguística de poder escrever, outro tipo de redação, e aí começou a ser a dissertativa argumentativa. A argumentação, e tu vai dissertar acerca de alguma ideia com a ideia de persuadir ou de deixar claro um assunto. Então, isso acabou sendo também para os concursos, sempre que tem, ela vai ser o mesmo padrão de prova que é do Enem. Então, os corretores, a FGV, é uma banca muito grande, a galera que vai corrigir, tem muita gente lá que se inspira na redação do Enem. Vocês vão ver que existem algumas mudanças, mas ele mantém um padrão, o estilo de linguagem, a forma de apresentar o texto, a forma de apresentar também os textos motivadores. Então, tem que ter um cuidado porque acaba que ele vai exigir da gente um pouquinho mais do convencional. E a Consulpan não vai ser diferente. Ela vai, como tem as bancas maiores, as menores então vão copiando as menores na medida que elas podem fazer isso. Então, por isso tem que ter um cuidado em relação a cada um desses grandes pilares das nossas correções. A estrutura de uma redação, ela tem introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. Existem professores que mudam. A professora de vocês pode mudar. No meu caso, esse é o padrão que eu sigo. Eu pego ali uma introdução com mais ou entre 5 a 7 linhas. Eu gosto de fazer ali 5 linhas cravadas. Às vezes passa para 6, mais 5 linhas cravadas, em que eu vou não só apresentar o tema, eu já vou colocar então um problema desse tema e uma tese que eu tenho em relação a ele. Eu já estruturo a minha redação na introdução.
No desenvolvimento, eu vou ali, ó, cada parágrafo tem que ter entre 5 e 8 linhas, mas eu gosto de fazer ali 7, 8 linhas, desenvolvimento um e que eu desenvolva a primeira ideia. Desenvolvo a primeira ideia que nós temos, ou então eu posso começar a colocar assim, se ele coloca uma problematização, eu gosto de fazer a primeira introdução, duas ideias, mostra ali a problematização, duas ideias, em geral um contraponto. Ponto um e ponto 2. Como que esses dois podem se entrelaçar, ou então como que esses dois são opostos. Como se fosse um ponto positivo e um ponto negativo. Então, no primeiro, eu desenvolvo um argumento, no segundo, outro argumento. E aí, no finalzinho, ali na conclusão, e, na verdade, antes ainda da conclusão, no finalzinho do segundo desenvolvimento, eu já vou amarrando as ideias. Ou os dois em contraponto, ou um funilando para a ideia do outro. E na conclusão, eu mostro uma aplicação prática da resolução daquela problemática. Então, quando eu digo uma aplicação prática, não é desenvolver ações socioculturais. Isso aí todo mundo faz. Políticas públicas, essa aí, a galera já faz. Já vi gente perder ponto em relação a isso. Até posso colocar, desenvolver é, plano de ação pública que busque, mas eu coloco prática. Eu dou um exemplo prático daquilo que eu tenho que fazer para resolver aquele problema. E isso aí tu só vai conseguir fazer se tiver um olhar crítico em relação a isso. Eu digo olhar crítico é eu me desprendo daquilo que é política. Lá no curso para medicina, lá no vestibular, então, como vocês sabem, aquilo que eu me sinto mais confortável, inclusive é o motivo pelo qual nós temos aqui a preparação. Queria que me desse um dinheiro maior, né? Até porque eu tenho que pagar os professores, eu pago uma hora aula relativamente alta para eles, mas o esforço que eu tenho com vocês aqui é de transformar as vidas. Então, eu me foco com a galera aqui. Falei, cara, eu posso ajudar a galera que está aqui. E também o pessoal do vestibular, porque eu vejo que eu posso fazer isso. Então, tudo aquilo que eu estou desenvolvendo é com base nisso, é essa aplicação prática. Então, para isso, o que que eu faço? Eu estruturo essa experiência de prova para poder resolver a situação de vocês. Então, nessa estrutura tem, observa na fala. Primeiro, eu fui colocando um problema, ainda que subjetivo. O problema é, sou um professor e vou escolher o meu público concurseiros e o pessoal que vai fazer vestibular para medicina. Então, esse é o público que eu quero, que na verdade é um público só. É um público que quer pegar o conhecimento e fazer em provas. Então, nesse aqui, eu já posso desenvolver uma situação. Desenvolvimento um. Nós temos hoje um problema clássico e estrutural da própria escola. Problema da própria escola, que ela, infelizmente, não tem suprido a necessidade de desenvolver os alunos para resolver provas. Coloquei um problema e vou explicar isso no argumento. No segundo, eu vou dizer o seguinte: mas o objetivo da escola não é que um aluno possa fazer prova. Aí tu para e fica, pera, mas tu não falou que bem aqui é isso? Por que que bem aqui tu tá fazendo um contraponto? Para eu mostrar como que essas duas podem. Imagina o yin e yang, o bem e o mal. Então, enquanto a escola, bem aqui, ó, não prepara o aluno para fazer uma boa prova do Enem, exemplo, não é o papel da escola. Ah, mas o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então o aluno tem que sair fazendo uma boa prova do Enem. Sim, mas a escola não se resume a fazer uma boa prova do Enem. O professor, ele precisa conseguir fazer uma boa prova de um concurso. Já vi diversos professores falar assim, ó, como que alguém é um professor de matemática e não passa numa prova do ITA? Porra, olha o que tu tá exigindo de um cara que o objetivo desse cara, olha o contraponto, não é fazer uma prova. O objetivo de um professor é transformar esse conhecimento matemático dele para esse aluno. Então não tem que ele não tem que ser aqui um engenheiro. Ele tem que ser alguém que faça com que essa matemática, por mais simples que seja, possa fazer uma transformação na vida desse aluno, que não é preparado para fazer prova, mas que é preparado para uma vida em sociedade. Porra, até aqui, só professor. Como que esse guarda que está aqui, qual que é o papel da guarda portuária hoje
no nosso contexto. Só dei uma pausa aqui. Qual que é o papel, então, dessa guarda hoje no nosso contexto social? Porque eu nunca vi um guarda portuário. Eu moro no Pará, mas eu nunca vi. Eu vejo o pessoal lá na embarcação, trabalhando, o cara que vai no convés, o cara que pilota o barco. Mas eu nunca vi um guarda portuário lá. Porque esse guarda portuário não tem a função de estar só vigiando o barco pequeno, porque a estrutura que a guarda tem ainda não é tão desenvolvida, ou pode não ser tão desenvolvida. Aqui tem uma problemática. Preciso de mais guardas. Preciso de guardas mais preparados para lidar com a nossa sociedade, para que a sociedade veja que esse guarda tem um papel fundamental, que é de proteger. Esse guarda ele é muito mais que um policial. Ele é um cara que ele desenvolve num aspecto graneleiro. Ele desenvolve com essas embarcações que vêm aqui, ó, internacionais, aqui na região. Então tem uma marinha que pode fazer. Eu tenho uma marinha mercante que pode desenvolver. Então esse guarda não fica só preparado aqui dentro. Então observa que eu vou fazer nos contrapontos. É o que eu gosto de fazer. Vocês podem desenvolver como for melhor. E vou mostrar para vocês uma redação minha com uma nota boa para que vocês possam ver. Inclusive, o último tema da guarda portuária, quando eu fiz, foi sobre o combate ao tráfico de drogas em portos. Então, desenvolvi acerca disso. Observa que ele foi muito parecido com polícia. Muito parecido com polícia. Agora a prova veio um pouco mais humanas. Então, por isso eu estou fazendo essa relação entre vocês aqui, para que os professores e os guardas consigam ver que a FGV vai exigir algo um pouco mais estruturado, que era comum de vir em provas um pouco mais específicas de polícia, que exige que você entenda uma estrutura geral do direito para que possa desenvolver, mas os guardas aqui vieram com uma prova mais humanas, tiraram o raciocínio lógico, tiraram o Código Penal e colocaram o quê? Colocaram inovação, atendimento, ética, legislações comuns aos professores. Então, por isso, vocês vão fazer aqui essa correlação e vão desenvolver melhor, porque existem esses temas que podem se entrelaçar e nós não sabemos aquilo que a banca vai trazer. Então, por isso, vamos fazer aqui essa proposta de intervenção. Porque aqui é o seguinte: no primeiro, qual que é a proposta de intervenção, então? Vamos pensar no primeiro, o aluno. A escola não prepara o aluno para a prova do Enem. Não prepara como deveria. Como problema, esse aluno sai da escola sem saber fazer uma porcentagem. Nós temos um sistema que aprova esse aluno em língua portuguesa, mesmo ele não sabendo nada sobre regra de crase, sobre pontuação, sobre interpretação básica textual. Esse aluno é aprovado. Só que, em contrapartida, nós temos aqui que esse aluno, ele tem na escola como a primeira sociedade dele é a família, a segunda na qual ele é inserido é a escola. Então, existem os amigos, mas ele ainda não tem esse laço tão estrutural, não sei o meio da família, o pessoal mais próximo. A escola, ele vai criar as primeiras memórias afetivas. Então, o objetivo da escola não pode ser somente que esse aluno saiba resolver uma porcentagem ou que esse aluno possa saber sobre o barroco. Esse aluno, ele tem que ser capaz de viver em sociedade. Ele tem que ser capaz de olhar essa sobre essa arte e saber dizer o que que essa arte está expressando para ele. Se por acaso é positiva, se é negativa, e ser capaz de fazer transformação na sociedade, mesmo não dominando tão tecnicamente quanto um professor. Mas aí temos um problema, porque mesmo que essa ideia seja boa, essa não é anulada. E essa ideia, ela pode, as duas aqui, ó. Como é que eu faço esse aluno ir melhor? Simples. Vou lá na conclusão. E eu coloco, olha, nós precisamos fazer com que esse aluno faça transformações na nossa sociedade com base em estruturas que ele aprendeu na escola, com que a prova seja um conhecimento formal, para que ele possa tomar as decisões dele na sociedade com base em estruturas sólidas, para que ele possa entender que a porcentagem que ele viu na escola, ele vai conseguir aplicar essa porcentagem no desconto, ele vai conseguir aplicar isso na matemática financeira para a própria vida dele.
para que ele possa então aprender que essa língua portuguesa vai fazer com que ele escreva melhor e possa expressar melhor aquilo que ele precisa para a sociedade, já que hoje em dia nós temos uma nova linguagem, que são os emotions. Então, antes o que eu escrevia sorrir, eu colocava dois pontos e aqui o parênteses. Agora não, eu aperto no bichinho e já aparece a carinha sorrindo. Mas pode ser que no momento eu preciso então expressar esse meu sentimento de uma forma melhor. Então, sorriu-lhe com os olhos. Então acaba tendo uma visão um pouco diferente, que a primeira já foi. Esse professor que não tem uma base para fazer ali, esse professor de escola, que não tem uma redação 100%, que não faz parte da Academia Brasileira de Letras, não é o papel dele. O papel dele é, como diz Paulo Freire, é fazer com que esse aluno tome as próprias decisões. É dar a esse aluno capacidade de poder olhar para um texto e entender se por acaso aquele texto é um texto crítico, ou se por acaso aquele texto motiva para uma coisa boa, para uma coisa ruim, ou então entender o que que esse texto vai dizer para esse aluno em relação subjetiva, porque eu estou dando uma ideia, ele tem então que captar essa ideia no texto e conseguir passar. Porque o que fez a nossa sociedade se estruturar não foi a oratória, mas foi a escrita. Então, o fato dele conseguir se comunicar bem escrito é o papel do professor. Não tem que ser aqui um Machado. O professor não tem que ser um, um Machado de Assis. Ele tem que ser alguém que possibilita a esse aluno uma transformação na vida e sociedade. Como é que eu posso fazer isso? Conclusão. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso por meio de um sarau, posso fazer isso por meio da construção de um jornal escolar, exemplo, aplicação prática. Posso fazer isso por meio de um jornal, não jornal escrito, mas, sei lá, um podcast. E aí, sempre que terminar o podcast, termina ali um aluno entrevista um pai, por exemplo. Então, o aluno entrevista um pai, e quando terminar, esses alunos, então, eles vão fazer uma roda de discussão, e depois da roda de discussão, cada um faz um parágrafo explicando o que que ele entendeu da fala daquele pai. Então, eu passo da oralidade, eu tenho o nosso motivador, que é aquela discussão, e eu transformo essa oralidade não só aquele aluno, como que o aluno já detém as coisas, mas ele na ideia de ser ativo em relação a esse conhecimento. Então, ali, para cada um das três, a visão de guarda, a visão também de aluno e a visão de professor. Aqui é a forma que eu costumo colocar ali as minhas redações. Você pode escolher, tem gente que coloca três desenvolvimentos. Eu comecei a fazer essa e eu sigo ela aí eternamente. Introdução, 5 linhas, no máximo seis. Conclusão, 5 linhas, no máximo seis. Os dois ali, até oito. Desenvolvimento um, desenvolvimento 2, até oito ali no parágrafo. Então, se eu fizer 5 mais 5, 10. 8 mais 8, 16. Então, 10 mais 16, 26. Eu acabo ficando ali numa média legal. Se eu quiser chegar até 30, aí eu guardo essas 30 ali, para quando eu estou fazendo alguma escrita, às vezes a ideia é desenvolver melhor. Às vezes é um texto um assunto que eu não sou muito familiarizado. Então aí eu vou articular, mas eu mantenho esse padrão porque eu posso ali errar alguma coisa, deixar um espaço maior, escrever algumas palavras a mais, ter alguma clareza em alguma ideia. Então eu tenho algumas linhas a mais e em geral fica ali 27, 28, entre 26 e 28 linhas para completar a minha redação. A argumentação em prova discursiva, cara. Eu fiquei aí três, deixa eu ver. Domingo, segunda, terça, quarta-feira, sem voz. Eu trabalhei todos os dias. Só não pude fazer aqui com vocês, porque eu preciso que vocês tenham o máximo de mim. Então, eu fiquei, cara, se eu não conseguir falar com eles da melhor forma, eles não vão conseguir desenvolver. Então, por isso, eu segurei um pouquinho. Então, aí eu tenho ali um bichinho para espirrar aqui, vou já pegar bonitinho, que é para nós fazermos o máximo aí. Então agora vamos bora pensar. Como que eu vou conseguir argumentar alguma coisa? De novo, apesar aqui eu sou fã do chat GPT, porque eu escrevo tudo,
E aí eu, depois de escrever, eu mando para ele as ordens que eu quero e coloco lá, desenvolva um slide e dou essas informações. E aí, cara, fica muito bonitinho. Mas o que acontece? Eu escrevo tudinho o que eu quero aqui, então é um trabalho gigantesco. Inclusive, alguém falou comigo essa semana e falou sobre mapa mental. Antes que eu esqueça, eu mandei para ele, vou enviar aqui para vocês agora no grupo. Olha aí, ó, o pessoal me mandando mensagem, vídeo para poder eu ir tomar cerveja, olha só. Eu ir tomar cerveja e eu aqui. Deixa eu mandar um vídeo aqui rapidão. Um amigo meu da época do mestrado de física, cara. Deixa eu mandar. Fala, irmãozão, tô em aula agora, cara, até não sei que horas, mas essa semana vamos tomar uma ainda, viu? Tamo junto. Imagina, recebo mensagem do pessoal, cara, não tem como. Pessoal que é professor, eu vou mandar agora aqui no grupo de vocês 3 mapas mentais. Claro, não é tão técnico quanto um pedagogo, mas eu fiz há um tempo atrás e, como vocês sabem, eu gosto que vocês economizem dinheiro o máximo que eu puder. Então, 3 não, eu fiz 5 mapas mentais. E eu vou mandar agora no grupo de vocês. 5 mapas mentais que eu desenvolvi e o chat me ajuda a ilustrar, porque eu não gosto de desenhar. E aí, sobre os nossos principais pedagogos aí, filósofos, inclusive, nós faremos umas aulas aí só sobre isso. Então, o pessoal que é da guarda, vocês têm que segurar um pouquinho, porque vocês ainda estão começando a desenvolver. Acabei de mandar lá para vocês, viu? Mandei, ó, um sobre Piaget, um sobre Paulo Freire, um sobre Vygotsky, um sobre Wallon e um sobre Saviani. Então, mandei 5 aqui para vocês. Um colega perguntou, inclusive, se valia a pena comprar. Eu, como eu estou sem Instagram, então aí eu não sei. Então o que que eu faço, cara, para poder argumentar? Eu leio muito, eu tinha uma biblioteca grande, eu vou voltar a fazer de novo. Nessas viagens eu doei muitos livros, perdi, mas eu tinha mais de 100 livros, cara. Então eu lembro quando eu fui para Canaã, por exemplo, eu tinha um Ford Casinho, eu levava ali 100, eu acho que eu levei uns 40 livros comigo. Aí eu vou doando para alunos e tal. Então agora eu vou voltar a fazer de novo. Assim que é, Deus parar de me usar como exemplo, eu sei que não vai demorar e eu vou conseguir então voltar a ficar organizado para comprar vários livros e fazer de novo aqui atrás uma biblioteca legal. Primeira coisa, tem que ler bastante. Tu não vai te forçar aí e vai morrer também, né, cara? Tu vai fazer no teu tempo, na tranquilidade. Ah, não tenho costume de ler. A minha mãe falando comigo, ah, meu filho não gosta de ler e tal, não sei o quê, dá logo dor de cabeça. Aí que livro eu começo a ler? Eu falo, mãe, a senhora não é evangélica? Sim, então leia a Bíblia. Não tem um livro melhor para você ver sobre as coisas elementares e elementar não, fundamental para a vida do que a Bíblia. Só que em vez da senhora ler lá João Ferreira de Almeida, a senhora procura a nova versão na linguagem de hoje, ou procura nova versão internacional, seria nova tradução na linguagem de hoje, nova versão internacional, que ele vai estar falando na nossa linguagem tradicional, porque aquela tu vais, tu vens, essa é uma linguagem. O Ferreira de Almeida ele era um padre, então utilizava a língua portuguesa um pouco mais formal e mais arcaica, mas Jesus falava aramaico, ele não falava tu vais, ele falava em aramaico ali, então um pouquinho diferente do convencional. Além disso, procurar então entender acerca de alguns assuntos. Então, exemplo, educação. Sei que amores políticos de lado e tal. Sei que tem uma galera que vai tender para a direita, uma galera que vai tender para a esquerda. Mas o que que tu vais fazer? Ouvir sobre tudo. Então, mas são coisas minhas também, né, cara? Eu gosto de Karnal, por exemplo. Leandro Carnal, muito bacana. Clóvis de Barros. Gosto de Pondé, ele é um pouco mais ali para a vertente direita. Então eu vou assistindo e aí eu vou vendo. Eu gosto de assistir Roda Viva e aí eu vou entendendo. Eu já assisti todas as entrevistas do Paulo Freire, para que eu sou professor, então, pô, você falou tanto do Paulo Freire, por mais que o cara não goste do Paulo Freire, tenha as críticas, pô, eu vou ver sobre o cara, pô. Sou professor, o mínimo que eu tenho que fazer então é ver sobre o cara. Pessoal que vai para a guarda tem que ver sobre esses caras também. Por que eu te digo isso, cara? Porque eles são a fundamentação. O cara que vai corrigir a tua redação é um professor. Então, se tu chegar lá e dar em cima do Paulo Freire e tu não tiver o argumento necessário, caiu.
Se tu chegar lá também, mencionar o Paulo Freire, mas não for efetivo, ele vai dizer, o cara só quer puxar saco e não domina. Então tem que ter uma base. Não estou usando o Paulo Freire porque é o mais polêmico de todos. Mas eu gosto de usar Thomas Hobbes, o homem é, é lobo do próprio homem. Então, essa aqui na fundamentação, quando eu vou utilizar uma lei, o artigo 8 da Constituição diz isso, isso, isso. Quando eu vou, então, utilizar a Lei Áurea, quando eu vou falar alguma coisa sobre escravidão, alguma coisa, 1888, 1808, quando eu vou utilizar, então, 1500 acerca, não a descoberta do Brasil, porque já tinham pessoas que moravam aqui, mas então desse contato entre os portugueses e também o que nós chamamos de índios, mas são os povos originários, eu vou tentar utilizar uma linguagem um pouco mais estruturada. Estou dizendo com isso, cara, tu não vai puxar saco, mas obviamente tu vai ser um pouco mais moldado. Tu não vai chegar lá e colocar, não, porque os índios andavam pelados. Tipo, porra, vai te controlar. Tipo, aqui, por exemplo, eu tô falando porra. Mas, obviamente, quando eu estou ali com a galera é, na pós-graduação de professores, eu digo, poxa, então eu vou me polir. Então, estou mesclando um pouco a linguagem. Inclusive, o professor teve isso. Teve alguém que mandou mensagem. Estavam tendo aula com o Luan. Alguém mandou mensagem nos 5 primeiros minutos de aula. Falou assim: olha, o professor está dando. Será que isso vai cair para a gente? Porque o professor está dando aula para a polícia. Ele fala polícia e tal. Eu falei: calma, pô, segura, controla. Assiste a aula primeiro, vê o desenvolvimento. Depois tu vai ali funilar. Então, vai vendo primeiro a informação, vê como é que desenvolve, vê como é que aplica porque a partir de agora a prova pode colocar como é que você pode então solucionar conflitos em sala de aula. Como que um guarda pode solucionar conflitos durante ali as mediações? Observa que o edital vem o edital de humanas. Então tu tem que ter uma visão um pouco mais geral acerca disso. Como que a educação pode ser mais eficiente atualmente? Como então que nós podemos ter uma comunicação mais eficaz? Lembra que tem uma disciplina só sobre comunicação na prova da gente língua portuguesa, inglês, o pessoal vai fazer a guarda. Então, assim, tu tem que olhar que o professor que anteriormente eu não tive formação, pelo menos não suficiente acerca de educação especial. Eu tive lá Libras, beleza? Tive Libras e foi muito bom. Minha professora, uma doutora, disse que ela fez o doutorado dela na Unicamp e tal. Então, assim, uma excelente professora. Mas ela fez aquilo que estava ao alcance dela para professores e teve livros. Excepcional. Só que atualmente, quando eu vou trabalhar na escola, nós temos ali uma turma muito heterogênea. Alunos com suporte de autismo nível 3 junto com pessoas denominadas normais, que não precisam de nenhum tipo de suporte. Gosto de, melhor dizer assim, observa a forma que eu estou dizendo para ti. Nós temos a nossa colocação normal, mas eu vou colocando de um jeito um pouco mais estruturado. Isso é argumentação. É a forma de eu poder expressar isso escrito. Então, primeiro eu vou entender o assunto, depois eu vou escolher uma ideia. Um exemplo, ah, professor. Professor de artes. Ele tem que dominar educação especial? Sim ou não? Tu vai dizer sim. Beleza. Agora a pergunta que eu vou te fazer. Como que esse professor de artes, que ele tem uma aula por semana em cada turma, ele tem que completar 200 horas, então ele vai ter ali 30 turmas, vou colocar aqui 20 turmas, para que ele possa completar essa carga horária dele. Como que esse professor, tendo 45 minutos de aula, para ter que desenvolver um assunto, para ter que organizar chamada, para ter que organizar a turma, o pessoal conversando, não ficar sério demais, porque senão os alunos vão dizer que ele não tem empatia. Como que esse cara vai conseguir desenvolver para esse aluno de suporte 3 a educação especial? Que é um tempo corrido. Ah, vai colocar ele para pintar, tá? Ele vai pintar o quê? Se tu for dar atenção para ele, porque às vezes o menino tá lá, mas ele não tem o suporte. Como é que ele vai dar atenção para os outros? Como é que ele vai então avançar no conteúdo artístico, sendo essa turma tão heterogênea? Então, eu seleciono a ideia. Seleciono. Eu vou focar. Será que eu foco mais na turma heterogênea? Ou será que eu foco mais no problema do professor?
Melhor. O problema do professor é a turma heterogênea. Então, bora pensar. Eu foco mais na turma heterogênea ou eu foco mais na formação do professor? É a turma que é difícil? É o pessoal que conversa muito? Ou é o professor que não tem didática suficiente? E aí tu olha que quando eu coloco assim, opa, como assim, pô? Aí eu começo a colocar o contraste. A forma como eu vou escrever vai dizer o melhor. Aí eu vou explicar. Claro, fundamentado. De novo, usei o fundamento, aí eu vou explicar. Eu vou explicar, no final, eu vou conectando todo mundo. Então, eu vou colocar. Apesar de que nós temos uma escola com turmas heterogêneas, a evasão diminuiu, mas nós temos alunos 90% desinteressados, professores extremamente doentes. E esse professor não tem condições atuais, normais, de conseguir fazer um trabalho melhor por conta da carga horária, por conta da formação. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o salário desse professor. Lembrando que hoje um professor ACEDU que recebe ali quase 11 mil, 10 mil um pouquinho, com os descontos, vai dar 9 mil um pouquinho. Sempre foi assim. Sempre foi assim, uns 9 mil um pouquinho. Um cara em topo de carreira vai ali, inclusive com doutorado, vai terminar ali com seus 20 contos. Bacana. Então, os colegas que eu conheço já comentei com vocês aqui, quando o cara pega município e estado, o salário dele vai passar de 20 mil tranquilo, 27 mil de imposto de renda, beleza. Mas além do salário que esse professor tem que ter, o professor também tem que ter condições de poder fazer isso em sala de aula, turmas reduzidas, suporte. Então, faz-se necessário nós termos ali ledores, libras, pessoal de ensino médio com curso complementar que possa ajudar. E aí, então, esse professor tem uma licença remunerada para que ele possa ter uma formação. Então, observa que eu vou conectando tudo. Beleza. Como então que esse guarda portuário vai conseguir lidar com. Ah, bora levar de um jeito mais ríspido aqui. Os professores enfrentam isso também, tráfico de drogas, mas eu vou levar para eles aqui. Eu sei que muita gente vai fazer o concurso das docas. O cara tentou CPM, não conseguiu, passou da idade, enfim. E aí, bora pensar. Já sei. A levar para outro extremo, em vez de drogas. O professor também enfrenta, bora fazer o seguinte. Vou colocar para ti combate à pirataria na região da Amazônia. Observa que quando eu vejo Piratas do Caribe, é lindo. Tu vê lá, caso o Capitão Nascimento já. Tu vê lá o Capitão Jack Sparrow e as aventuras e tal, e não sei o que, o misticismo. Então, o Jack Sparrow, quando tu vai olhar a informação dele, ele. é, é, Só pra eu saber aqui, bicho. Vocês já assistiram? Todo mundo aqui já assistiu? É, Todo mundo aqui já assistiu Piratas do Caribe? Confirma aí pra mim, bicho. Pra não dar nenhum spoiler. Você assistiu Piratas do Caribe? Só pra... Vai que eu esteja aí no. Então, olha, o pessoal que já assistiu aí Piratas do Caribe, o Jack Sparrow, ele, se vocês perceberem, ele conhece top. Quem é o usuário Zoom aqui? Deixa eu conhecer, eu não sei quem é, não aparece o nome pra mim. Só para não dar nenhum spoiler pesado aqui. Então, olha, quando. Cara, isso é porque eu tô hoje. Eu almocei, coloquei 3 pedaços de carne ali e um pouquinho só de arroz. Ana Cleia, tamo junto, Cleia. E aí eu já fui pra frente ali, cara. Então, tô desde lá sem comer. Então, o estômago já tá começando a ficar esquisito. Então, o Jack Sparrow, no começo do filme, ele conhece o pessoal que é do Estado. Ele conhece eles. E o pessoal do Estado conhece ele, e ele conhece também os polícias, por assim dizer. Só que, no desenvolver do filme, ele vai dizendo o porquê que o Capitão Jack Sparrow, ele tem esses inimigos, e por que que eles queriam prender ele. O chefe da guarda, ele pagou o Jack Sparrow para que ele pudesse pegar uma carga para ele.
em outra região. O Jack foi, pegou o navio e trouxe a carga. Só que a carga eram pessoas. Ele responde em uma certa parte dos filmes, são 5 filmes. Ele responde: aquilo que você queria que eu trouxesse eram pessoas. Então ele estava trazendo escravos e o Jack, ele saqueia, tal, ali, faz as atrocidades, pega o dinheiro e tal, mas ele não gosta de escravos. Então quando o Jack Sparrow morre, que o bichão lá captura ele e tal, ele vai pro ele vai quando tem o céu, tem o inferno, quando ele vai para o purgatório, aparecem as almas navegando. E aparecem as almas todos negros, assim, ó, escravos. E essas almas navegando, elas choram e lamentam pela morte do Jack Sparrow. Então, quando acontece o baú da morte, ele é ressuscitado. Ele vem, ele é trago à tona de novo. Então, traz à tona, e tu tem essa ideia de um contraponto entre aquele que faz só o mal, mas ele tem ali um moral, e tem uma frase, inclusive, que ele coloca: é, tenham mais cuidado com aqueles que são moralmente bem vistos, porque tu nunca vai prever o momento em que ele vai ser imoral, mas em mim, você sempre pode confiar na minha imoralidade. Então ele fala isso, inclusive, no final do primeiro filme, e são frases de impacto interessante. Só que quando nós trazemos isso para a Amazônia, observa que o cara, quando ele vai na embarcação dele, quando eu vou 3 dias de barco daqui para Belém, aqui de Santarém para Belém, eu vou passar por um estreito, e nesse estreito tem tráfico de drogas, tráfico, acho que é psíquico, não assisti a série, mas tem uma série que fala ali do Marajó, sobre o tráfico de crianças, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos aqui na região, que é muito forte, apesar de nós estarmos por fora, mas é muito, muito, muito perigoso quando o cara vai de barco e tem o pirata. O que que o pirata faz? Eles vêm em embarcações pequenas, ali, em geral adultos, trazendo crianças ali, pessoal, 12, 13 anos, fortemente armados. Eles então cercam o barco, 2, 3 embarcações pequenas, canoas já, né? O cara vem de rabeta e tal. Então eles entram lá, enfim, é, em casos piores assassinam, ou então fazem coisas piores com as mulheres, as crianças, mas saqueiam tudo, roubam, deixam ali refém durante alguns dias, pegam tudo que tem e somem. Então observa que, por mais que tenha essa glamorização cinematográfica, quando eu vim para a parte prática, isso é muito feio, cara. Muito difícil de lidar. Então, qual que é o papel desse guarda que quase nunca é visto, inclusive, na sociedade? Eu, inclusive, só fui ver o guarda portuário quando eu passei. Não tinha visto antes. E eu sou de Itaituba. Eu nasci em Itaituba, me criei em Itaituba, vim para Santarém em um ponto da minha vida e desenvolvi a minha vida aqui. Há 10 anos, então, não tenho nem parentes em Itaituba. Mas eu não tinha visto um guarda portuário lá. Hoje em dia, eu já reconheço, já vi vários por aí, mas são relativamente poucos. Então, assim, é provável até que existem aqui pessoas que estão aqui, nós, que nunca tenham visto um guarda portuário atuando. Não sabe que a farda é parecida com a farda de uma PRF. Sua camisa aqui vai ser preta, muito bonita. Tem porte funcional de arma, bonitinho. Tem cara que tá tirando 40 mil lá, que aí tem carro comissionado e tudo. Professor de vocês que vai entrar só depois. Primeiro nós temos que ter uma visão geral sobre o edital, para eu poder incluir ele. Então já conversei com ele acerca disso. Então tem que dar uma analisada de como é que eu posso fazer isso. Como que esse guarda ele pode atuar se muita gente, se às vezes nem ele conhece a realidade do próprio ambiente que ele está. Então esse guarda pode atuar de forma ostensiva. Então pode ter, como a polícia militar tem, uma base em que essa base seja no meio do rio. Então, ele pode fazer essa ida fluvial, pode então ter um trabalho de inteligência em que ele vai procurar os pontos em que isso mais vem acontecendo e trabalhar então com a ideia de poder não só prevenir, como também remediar, com um combate mais intenso e operações que sejam incluídas junto à Polícia Militar, junto à Polícia Federal e também junto à Marinha.
Observa que eu vou incluindo tudo junto aqui, ó. E daria para fazer a mesma coisa com assuntos que são juntos, é, interdisciplinares, ou nesse caso aqui, não só disciplina, mas assuntos que transcendem a cada um dos tópicos. Eu vou agora mostrando pontos diferentes para que assim vocês possam ter várias ideias na hora de poder argumentar. Beleza. Linguagem em prova discursiva. Então, de novo, ortografia. Não vai chegar lá escrevendo de qualquer jeito. Vai fazer o básico bem feito. Tu não tem que saber, cara, igual um professor de língua portuguesa. Meu sonho, saber tanto quanto professor de língua portuguesa, cara, mas eu não sei, bicho, português, bicho. Negócio, quanto mais explica, pior fica, bicho. Tem muito detalhe. Não acha até eu entender quando que é verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Bicho, até pegar as transitividades verbais, bicho. Aí tem aquele áudio, eu quero ser vigia, pô. Pô, eu quero ser professor de matemática. Então, ou então, tipo, eu quero ser guarda, não quero estar escrevendo artigo científico. A gente tem que ter uma linguagem adequada, saber o A e o A de atrás há anos, então tem uma forma de escrever, porque junto, porque separado, com acento, sem acento, ah, as pontuações, vírgulas. Eu lembro que a professora dizia, você dá uma vírgula quando você quiser respirar. Beleza, mas existem mais linguagens. O aposto, dois pontos, aspas, o literalmente. Quando que eu vou utilizar o famoso literalmente? E assim vai. Concordância. Então eu consegui, não vou escrever nós vai na prova, né? Nós vai é de quebrar o cara. Nós vai é putz. Tu não vai chegar lá e escrever o hino do Flamengo lá, né? Não vai dar esse vacilo. Então, assim, não é escrever certo, mas é utilizar a linguagem formal, usando os conectivos, bonitinho, de forma clara. Eu não vou estar escrevendo lá. Cara, vou te contar uma coisa aqui. Quando eu era agente de trânsito, cara, aqui em Santarém, eu, assim, até hoje tenho muita raiva de quem não dá seta. Muita raiva de quem não dá seta. Então, eu sou aquele tipo que xinga dirigindo. Mas, obviamente, o carro tá fechado aqui. Não vou discutir com o cara. Não discuto em trânsito. Mas eu tô no meu carro aqui, eu vejo o cara não dar seta ou ele dobra em cima da hora. Seu. Deixa eu, deixa eu usar um. Eu acho que eu posso xingar aqui, né? Todo mundo é adulto. Catapimbas. Seu indivíduo. Seu indivíduo impermeável ao conhecimento. Seu ser de quatro patas, nariz grande, orelhas grandes, muito utilizado no Nordeste. O que que eu fazia então? Eu ia, quando eu ia dar uma multa pro cara, que na verdade não dá a multa pro cara, tu autua. Quem dá a multa é um órgão de trânsito. Tu autua, que é você constatou o que está acontecendo, eu colocava a legislação lá, colocava o que ele fez, e ali tá, tem ali, na verdade tem o que ele fez aqui, eu escrevia o que ele fez no auto de infração, eu colocava aqui aonde que isso está previsto no código, onde está previsto no código, e eu então escrevia bonitinho a situação. No dia, tem lá a data e tal, foi visto às 2h13 da tarde, eu colocava 14 horas, minúsculo, e 13 não coloca o nome min no final, ou minutos no final, só 14h13, 14 horas 13, bem ali, e eu colocava, exemplo, a, o cara quando estava utilizando o capacete em forma de um boné, o cara pega o capacete, em vez dele cobrir a cabeça toda, ele colocava o capacete bem aqui assim, ó, apoiado aqui assim. Eu colocava lá, utilizando o capacete como se fosse um boné. Pô, perfeito. Então utilizava, e aí eu colocava. Quando o cara ele
está utilizando o capacete como não utiliza o capacete da forma correta, bem aqui, ou não utiliza o capacete, apesar de parecer uma multa simples, mas essa infração suspende o direito dele de dirigir. Então, ele tem que participar lá, ou tem que recorrer, ou então vai ter que fazer a reciclagem, ou então, se ele era permissionado, ele perde a habilitação dele, tem que fazer o processo todo de novo. Então, apesar de parecer um negócio simples, mas quebra bastante. Então, utilizava uma linguagem tranquila. Eu tinha colegas que o cara era formado em direito, não passou, ali estava fazendo a OAB e tal, não tinha passado, ele escrevia utilizando o capacete como se é como se outrora fosse um boné, ou como se outrora fosse uma cobertura. Aí eu olhava o alto dele assim, né? Assim, porra, égua, não faz sentido, pô. Porque na hora que esse alto, ele vai pro cara que recebeu a multa. Então ele vai olhar e fala assim, olha, o cara aqui queria fazer parte da academia de letras. Reprovou, mas ele foi ser guarda de trânsito, chamar de guarda. A mesma coisa com vocês. Então, se tu escrever linguagem muito rebuscada e o cara não entender, imagina, cara, bora ser claro, eu não vou nem parar a gravação aqui. No geral, eu paro a gravação para dizer isso. Não, na verdade, eu vou parar a gravação. Calma, calma, que isso aqui me. Calma, deixa eu contar um negócio. Posso dizer para vocês, sem medo, que existem muitos vícios de correções. Muito mais do que deveria. Tanto que tem advogado especialista só, bancas de advogados especialistas só em fazer análise disso. Então, por isso tem um espelho da redação. Você vai então olhar o espelho da redação, vai ver se você confirma ou não e vai entrar com recurso. Aí, mandado de segurança e por aí vai. FGV, famosíssima nisso. FADESP tinha uma particularidade, mudou. Começou a ficar um pouco mais complicada. Olha a última prova da CEF. Então, é a Consulpan. Beleza, Consulpan aí, show de bola. Tem até problema, Instituto Consulpan, Consulpan, Consulplan, Consulpan com M, Consulpan com N. Mano, problemaço de resolver, mano. Porque elas vão ali tendo, enfim, várias situações. A OCP, Instituto OCP. A galera vai querer aumentar um pouquinho a dificuldade porque vai copiar um pouquinho umas das outras. E os corretores costumam trabalhar também para outras empresas. Então, como professor, trabalha num monte de escola. Corretor também pode trabalhar em vários locais. Pode ser só o freelance. Então, imagina, a tua redação tem que ser esteticamente entendível. O cara tem que pelo menos olhar para ela, não precisa ser perfeito. Você tem que olhar e ver, não, tá? Assim, não força. A gente não tá escrevendo em árabe. Porra. Escrevendo em árabe, o cara já, inconscientemente, ele já vai olhar para ti e assim, pô, não tem estética essa redação. Não sabe escrever aqui. Imagina que tu tá escrevendo com um monte de palavra rebuscada. Uma ou outra até vai, para mostrar que tu tem um domínio, uma ou outra. Mas, meu filho, se tu utilizar 10 linguagens complicadas, tu fores, tu vais, tu vem. Tem que saber utilizar a palavra rebuscada. Ele vai começar a ter que forçar o cérebro dele para entender o que tu está escrevendo. O que tu queres não é isso. O que tu queres é que ele lhe dê uma boa pontuação. Então, escrever de forma simples, precisa, mas também tem um certo brio. Um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali e tal. Beleza. Nada de frase longa. Organizou uma frase, pontuação, ponto seguida, ponto e vírgula, quando for necessário, que vocês vão utilizar, eu vou fazer com vocês depois, inclusive. A professora vai corrigir com vocês, mas eu vou mostrar de uma forma empírica também, para vocês verem como é que funciona no meu caso, e vamos discutindo para fazer uma boa discursiva em relação a isso. Parte técnica e a parte também aqui de discussão. Eu, o método que eu faço é o seguinte, cara. Claro, coloquei 4D, pensei em palavras que desenvolvessem. Então, pensei ali, cara, palavras que possam dizer isso. Observa que tudo aquilo que eu contei para vocês aqui antes, ele segue esse mesmo padrão. Então, eu pensei em 4D para que pudesse ficar de um jeito mais estruturável e vocês memorizassem os Ds. Decifrar, desenvolver, demonstrar e direcionar. Beleza. Decifrar, eu vou entender o assunto.
sei lá, o tema que ele colocou. Ah, mulher utilizar roupa curta é vulgar? Porra, um tema fútil, aparentemente fútil. Nunca vai dar um tema desse. Vai colocar o combate ao machismo, ou então o empoderamento feminino. Mas observa a forma que eu coloquei. O impacto. Tem o texto lá, um pouco mais rebuscado, eu já traduzo logo. Já traduzo logo. Tá, então, o empoderamento feminino. O que isso está dizendo? Mulher tomando a frente no mercado de trabalho. É a mulher que pergunta para mim: tem vaga para mulher na guarda? É o professor que é homem. Porque, em geral, nós estamos acostumados agora com professora. Professora tem mais um tato. Minhas professoras, língua portuguesa, quase sempre foram mulheres. As melhores foram mulheres. Eu tive um professor de língua portuguesa na minha vida. Beleza. Mas aí, o papel do homem, o papel da mulher. A professora pode usar leg? Observa a discussão. Ela é um assunto, empoderamento. Eu já vou traduzindo. Já vou dando, como diz lá no Podpah. Puf. Já vou, pumba, né? Eu vou desenvolver. Pensei, professora pode usar leg? Aí tem um que vai dizer, cara, a roupa da professora tem que ser confortável. Você passar, então, 12 horas de calça jeans é muito desconfortável. Mas a leg, ela molda o corpo. Então, o aluno que está ali nos seus 14, 15 anos, ele pode ter uma visão. Vocês sabem como é que funciona. Quantas vezes eu já não vi? Ah, eu já fui apaixonado por uma professora, lá na primeira série do ensino fundamental. Agora chama de primeiro ano, era. E aí, quando eu fui dizer que gostava dela, eu olhei para ela e falei assim: professora, ela, oi. Aí eu ia dizer: eu acho a senhora muito bonita. Eu falei: mãe. Aí ela olhou para mim: onde? Aí eu parei e falei: ah, interessante. Depois de velho. Ah, então por que que eu achava a professora bonita? Porque ela me dava um carinho que era materno. Então eu entendia como algo que, obviamente, eu não tenho aquela visão pela minha mãe de achar a minha mãe bonita do ponto de uma professora, mas é alguém diferente, alguém que me trata bem e eu acabo tendo então essa mudança. Então aí tem muitos problemas, professores e alunas ou alunos, e vocês já viram essas histórias antes. Volto. Percebe que eu desenvolvi uma história minha aqui. Aí eu vou demonstrar. Uma sustentação. Qual que é a sustentação? O papel jurídico-social de um professor. Ai, tu olha, professor do interior, já tive vários colegas que foram presos por contatos com alunos de menores. E aí tu vai naquela discussão. Ah, mas a família deixou. Ah, mas é porque. Enfim, discussão é discussão. Você vai demonstrar isso juridicamente e socialmente. Aí eu vou direcionar. Que tipo de professores nós queremos? Eu teria a confiança de deixar minha filha, que agora eu cheguei aqui, por isso que eu falei, eu atrasei aqui um pouco mais, começamos quase 8h30, porque eu cheguei, peguei um pelúcia, minha filha tem 1 ano e meio, tinha comprado um pelúciazinho, naquela correria, eu fui passar no centro, comprei um bichinho de pelúcia, então fui dar para ela. Quando eu chego, a primeira coisa que ela faz é gritar, chegou! E vem correndo pela casa. Então já dou um abraço, o beijo, e aí é o tempo de eu dar o pelúcia para ela, que é o presente, e brincar ali 2 minutinhos com ela. Beijo, pega o cachorro e tal, e vai. Será que eu terei coragem de deixar minha filha na sala de aula com um cara que já foi preso por ter tido relações sexuais com uma aluna de 12 anos? Olha a discussão. Ah, mas a mãe dela deixou, o pai dela deixou. Olha a discussão. Aí tu vai direcionar. Direciona. Dá para ser o mais polêmico que tu quiser. Dá para ser polêmico dizer o seguinte: nos interiores, a, esse professor, ele tem uma figura paterna. E aí tu
Escolhe o lado que tu quiser levar. Bora escolher um tema. Combate. O guarda portuário. O técnico portuário. Ele pode ter outro serviço além do serviço que ele tem? O que eu estou dizendo com isso? A função administrativa na Companhia das Docas pode ser atribuída para um segurança, já que tem porte de arma. Ele pode fazer um bico como segurança, por exemplo. Ele pode, então, fazer segurança de loja, ou segurança particular. Olha a discussão. Por quê? Te digo isso. Estamos aqui num tema que é todo mundo, cara, todos nós, vivemos no limite do dinheiro que nós temos. Estou dizendo para vocês que eu ganhava lá R$ 400 do PIBID, pagava 300 de aluguel, o banco descontava 57 da minha conta, eu tinha R$ 43. Pagava energia, tinha que me locomover para a universidade, tinha que comer. Minha mãe me ajudava, eu não tinha internet em casa, obviamente, não tinha um telefone, tinha um celular, mas ele não pegava fotos, enfim. E aí ficava ali debatendo, uma hora andando para a universidade, uma hora voltando, enfim. Então, eu precisava de dinheiro. Chegou um tempo em que eu olhei, tipo, agora, tinha um problema na receita aí de 66 mil. Ah, de tudo que já está acontecendo aqui em rede social e tal, professores que eu decidi que eu pagaria uma hora aula que vale a pena, então, para que eles pudessem trabalhar com honra com vocês, por isso que eu digo para vocês, podem cobrar os professores, podem exigir o tempo de vocês com eles, porque eles recebem um valor que eu acredito ser bom, não é o que eu queria pagar 3 vezes mais, mas é o que nós podemos ainda, e eu olhei, então assim, 66 mil foi o que a Receita, eu tô com o advogado para não pagar para a Receita, que tipo, tu pode parcelar esse dinheiro. É isso. Eu cheguei um dia para minha esposa, falei assim, olha, quer saber? Eu não consigo viver com menos de R$ 15 mil. Parei, nós paramos juntos, a gente não consegue viver com um mínimo de R$ 15 mil. E eu digo 15 mil para sobreviver, porque o carro gasta 3 e pouco de diesel. Ainda IPVA, caro. Ali 7 e pouco de PVA. Manutenção do carro é caro. Então, tem viagem que paga de cartão de crédito 10 e pouco por mês. Então, isso só do meu, fora as coisas de casa. Então, a mulher gosta de comer Nutella com morango. Aí tu passa, porra, olha a vida. Não é o padrão que nós seguimos e tal. Mas observa que eu vou vivendo no meu limite. Em 15 mil, é um salário muito bom. Então, assim, eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Eu ganho um salário mínimo ali. Aí, beleza. Será que esse cara não vai precisar usar uma hora esse, é, esse, esse curso de formação, essa segurança que ele tem, para poder fazer uma segurança privada de um famoso, para poder fazer a segurança de uma loja, de um Uribe que tem aqui no centro, ou até mesmo fechar o caixa de uma certa empresa? Será que isso seria imoral? Juridicamente para quem? E aí essa discussão que vai acontecer agora. Infelizmente, o custo de vida está precário, muito precário. Inclusive, quem é o LJK aqui? Deixa eu ver. Só para eu só conhecer vocês aqui. Muito, muito difícil, cara, muito difícil. Então, observa que assim, por mais que você ganhe lá a média hoje do guarda portuário tá ali 15 contos. O cara tá ganhando 15 contos para ser guarda portuário. O cara trabalha 24, folga 36. Depois ele trabalha 24, folga 72. Folga 48. Depois ele trabalha 24, folga 72. Olha que lindo, cara. Mas ainda assim, o cara vai fazer bico por aí por fora. Aí eu vi um cara no Instagram comentando assim comigo, quando eu tinha Instagram, né? Ah, essa escala é horrível, porque eu quero ir ver a minha família em Mocajuba e não consigo, porque eu fico muito longe. Você, porra, meu filho, tu quer nem um marido, não, não é nem um pai, não, bicho. Tu quer um milagre, pô. Lucas, aí, pô, Lucas, tamo junto, você é 10, viu, meu irmão? Lucas falou pra mim que ele já leu centenas de vezes a LDB
Então, Lucas, te prepara que logo depois vai ter muito simulado, exclusivo da LDB e tal. Estou finalizando as coisas aqui e aí vamos começar a fazer muito simulado bacana. Então, fica ligado por aí, viu? Acho absurdo não poder acumular cargo. Isso mesmo, olha aí a discussão. Um professor sendo a favor, inclusive, dos guardas, poderia ou não acumular cargo. E vou dizer aqui, cara, é bom olhar a legislação lá, mas aqui é provável que dê de acumular. Professor, inclusive, tu pode acumular agora. Então, o professor pode acumular com o cargo de professor, que anteriormente era assim, mas agora pode acumular com qualquer cargo. Então, isso é sensacional. Desde que tenha, é claro, a compatibilidade de horários. Então, isso é muito importante. Então, beleza. Observa que eu vou direcionando para onde eu vou achar melhor. Para um lado, para um outro, deixando mais polêmico, menos polêmico. Como que eu vou saber se eu vou usar uma coisa ou outra? O texto motivador. Eu não acredito, cara. Olha, deu direto aqui no tema já. Olha que lindo. Se eu tivesse memorizado, tinha dado errado. Eita. O texto motivador vai sair direto de um tema. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte: eu vou dar aqui 2 minutinhos para vocês olharem esse tema e discutir. Pessoal que está aqui, que fez a prova do ano passado, o tema da PND ano passado foi o idadismo como desafio social e educacional no Brasil. Então, esse é um tema que caiu da vez passada. Então, nesse caso, idadismo também vai valer para as guardas. Só não a parte educacional, mas social também vale. Então, eu vou deixar vocês aí 2 minutinhos para poder, então, pensar sobre esse tema. Deixa eu organizar aqui com vocês. Podemos ir até que horas? Porque agora que vai começar a parada. Dá para ir até 10? Até 10 tá bom? Ou sei lá, 10h30? Que horas? Eu vou dar aqui 5 minutos aí, viu? E quando voltar, vocês digam aí quanto tempo. Pode até 10h30 ou até 10 horas. Só 5 minutinhos aí, rapidão. E aí, bora lá? Voltamos aí de novo. Olha, pensei numa coisa bacana. Amanhã, ver qual o assunto. Para o pessoal da guarda, seria um simulado. Eu faria uma aula com o pessoal aqui, para professor, sobre aquilo que nós vamos estudar para. Não sobre raciocínio lógico.
Então, bora fazer uma coisa. Vamos hoje até umas 10h15 aqui. E amanhã eu posso, então, fazer a parte 2 dessa nossa aula bem aqui. Mais discussões para fechar esse tópico aqui com tudo aquilo que pode acontecer de bom. E aí fechamos amanhã. O que que vocês acham? Então, dá para fazer amanhã, parte 2. Vamos aqui até umas 10h15, mais ou menos. E aí, amanhã, 7 horas, nós fazemos a parte 2 aqui dessa aula. Perfeito. E aí eu vou organizar para fazermos depois as aulas de RLM, que está muito atrasada, viu, cara? Fazer bastante aí, pelo menos mais umas 5 aulas. E vou avisar vocês, inclusive o pessoal que é professor, já fica ligado. Fazer com vocês uma aulas diferentes, mostrar para vocês aquilo que deve vir em informática. E já vou fazer um esquema aí de uma semana só de informática para professores, conforme tem vindo nos últimos concursos da FGV. Então fiquem ligados, vou fazer isso com vocês também. E vou pegar com o pessoal da guarda uma semana topado para matar ali vários tópicos de legislação, tópicos específicos. Então fiquem ligados na próxima semana, que eu estou saindo aí de folga lá do serviço e aí já vou poder focar um pouco mais aqui. Vou avisar vocês com calma depois, então. Beleza. Alguém quer começar falando aí? Vai lá, pode abrir o áudio aí. Diz aí o que que vocês acham sobre esse tema. Tema bom, tema ruim? Quero ouvir alguém aí. Pode começar a falar. Sei que tem gente que tá com a família aí, quiser aí fingir que vai no banheiro, dar opinião. Quero ouvir. Pra discutir junto. Não tem certo e errado, viu? Não tem certo e errado. Só tem ponto de vista. Bora. Cadê, galera? Quem é o primeiro aí? Eu? Antes do texto motivador, até. Vou deixar o texto motivador ainda não. E aí ninguém vai ter coragem, não é possível. Cadê os professores? Vanessa, Camila, Janiel aí da guarda. Bora. E aí? Seguinte. Ó, eu leio o texto motivador. Bora lá. E o que que vocês acham aí? A gente pode fazer um comentário? Alô? Só um minutinho, que eu estou Pode, aqui em aula. pode, por Professor, favor, Sônia. tá, eu vou fazer só um comentário com relação a uma situação que aconteceu com uma amiga minha. E eu acho que pode ajudar a gente a fluir as ideias aí. Se colocando também no lugar, né? Que nós, como professores, a gente passa por isso dentro da sala de aula, principalmente quando a gente tem que lidar com os adolescentes que acham que dentro dali do conhecimento deles, eles sabem mais do que a gente, porque eles lidam ali com uma IA, por exemplo. Então, toda vez numa sala de aula, a gente tem aluno batendo de frente, contestando, porque, por exemplo, numa IA, fala tal coisa e determinar com relação àquele assunto que você está explicando. E às vezes o aluno discorda, e isso é muito bom, porque isso faz com que o aluno desenvolva o seu senso crítico, né? Agora, com relação a, a esse exemplo, o exemplo
que a minha colega comentou comigo, por exemplo, dentro ela faz medicina, né? E é uma pessoa que já está no seu segundo, na sua terceira graduação. Ela é enfermeira, nutricionista e está fazendo medicina agora. Então, uma pessoa que tem, né, uma experiência grande. E na prática também, porque ela trabalhou mais de 10 anos como enfermeira e também como nutricionista. E aí, ela foi para a sala de aula como um aluno, como nós estamos aqui como aluno. Eu sou mais velha que você, mas nessa posição de aluno, de aluna, eu tenho a aprender. Então, eu preciso colocar num lugar de aluna, de que eu estou aqui numa posição para receber conhecimento, né? E isso é uma troca também, minha e tua, de conhecimento. Em outro momento eu vou ser professora, e assim vice-versa. Voltando a esse assunto dela, ela disse que foi para a sala de aula e ela se sentiu excluída. Excluída, não colocaram ela nos grupos, ela tinha que fazer as pesquisas, os trabalhos dela sozinha e se oferecer para entrar depois que ela mostrava tinha feito algo na pesquisa. E durante o curso dela, ela está fazendo ainda. Ela se sentiu excluída, né? E essa situação, assim, e aí? Uma pessoa que paga uma faculdade particular, que eu acredito que seja uns 12 mil por mês, né? Enfrenta essa situação por causa do etarismo, por causa da diferença de idade, embora ela tenha capacidade e competência para estar lá onde ela está, né? Então é uma coisa a se pensar, que é puro preconceito. Não basta você ser capaz, ser suficiente, estar preparado e ter condições iguais, tanto em competência e financeiras, mas você passa também por isso, né, pelo preconceito de idade. Qualquer pessoa vai passar. E o que faz, né? E por que isso acontece? É uma questão cultural. O preconceito é o quê? Né? Qual é a origem desse preconceito? Então aí a gente é uma questão para a gente pensar, tá? Olha, muito firme. Muito, muito firme. Quero ver alguém aqui, ó. Bora, Natanael, Janiel, galera da guarda aí. Posso? Deixa logo uma aqui, ó. Na PM, o cara só pode ser policial, militar, se ele passar até os 30 anos pra praça. Vale 35 agora, quando o cara é formado em direito, já com superior até 35. Se por acaso ele for médico, na área da saúde, parece que música também até 40. Então, tem que ser novo para ser policial militar, por exemplo. Quanto mais novo, inclusive para ser sargento da ESA de carreira, só até 23 anos, se não me falha a memória. Quero levar aqui, e aí? Guarda, pode ter um guarda lá com 50 anos, 55, e aí? Ou então mais alguém aqui, ó. Bora lá, Camila. Quem mais? Vamos lá. Professor, esse Ui. tema, etarismo, foi tema da prova de concurso do município, para professor, o último concurso. Foi sobre Opa! etarismo. Aonde? Qual foi? Aqui? Santarém? Foi do município, sim, sim, sim. Égua. Esse último concurso teve o último, o penúltimo. Uhum. Não teve dois concursos do município, um Sim, seguido do outro? sim. O primeiro, né? Surgiu foi o primeiro, depois teve um outro. O primeiro. Égua. Pode ver essa prova aí. Então, olha, muito firme, bom saber. Eu só fiz o administrativo. Quando teve de professor, eu estava viajando. Algumas coisas aconteceram, a gente discute depois, eu não fiz, não. Mas devia ter feito, inclusive, ó. Que aí eu voltei para Santarém, e aí devia ter feito. Até para ver se eu ia querer ficar ou não na área aqui em Santarém. Nada. E aí, ó, Camila, contribuição top, show de bola. E os outros, bora? Lucas, Camila, Janiel, Luciana, o Motorola aqui, deixa eu lembrar quem é. Ah, é a Ana Cleia. E aí, ninguém? De novo, não tem certo e errado. É opinião, é para fortalecer a ideia. E aí?
Então já foi. Posso ficar de boas. Ninguém nada. Bora lá então. Vou pra frente. Observa que é o seguinte aqui, ó. Antes só. Tiveram um pouco as discussões ali. A Vanessa, surreal. Um exemplo prático do que está acontecendo. A pessoa que ela comunicou da história tem uma capacidade boa, muito boa. Terceira faculdade. Faculdades, inclusive, na área da saúde. Quer dizer, tem uma experiência legal. Tem uma condição financeira. Pagar uma mensalidade dessa, a pessoa tem que ter uma condição financeira boa. Os colegas também têm. Então, entende-se que quem tem maior poder aquisitivo tem um acesso maior à educação. Mas observa que parece que não foi tão bem assim ali. Já que mesmo esses com maior poder aquisitivo, acaba que não tiveram o... não souberam lidar com algo que, inclusive, vai estar no dia a dia deles, que faz parte da saúde. Então, a primeira ideia, ele explica no primeiro texto motivador a situação, o que é, lembra o preconceito é aquilo que eu tenho antes de conhecer verdadeiramente. Isso, com ponto e contraponto. É aquilo, então, antes de eu conhecer, por isso é um preconceito, é um conceito antes de eu conhecer a situação de verdade. O estereótipo é eu generalizar aquilo que muito acontece, colocar isso como se fosse para todo mundo, e o discriminar é a atitude que eu tenho. Então, o preconceito pode até acontecer, mas a discriminação costuma ser o maior problema, porque o preconceito ele pode ser desconstruído, mas a discriminação é a atitude. Essa atitude ela precisa ser penalizada. Texto 2 ele mostra juridicamente. Então, primeiro, uma forma mais social. Texto 2 a parte jurídica de como que funciona, o nosso motivador jurídico em relação a isso, e ele fecha com algo mais trazendo a literatura dos professores. Aqui, ó, ele poderia utilizar só os dois primeiros ali para os guardas, tranquilamente. Tira a parte educacional no Brasil, primeiro e o segundo, e taca. E ele pegar o segundo e deixar um pouco mais robusto. Ou colocar o terceiro com um código penal. Ou uma discussão de algum um jurista, um comentário importante acerca disso. Beleza. Vou mostrar para vocês o modelo de redação, que é o modelo que eu fiz, e vocês vão tomar a decisão de vocês com base nela. Então, peguei o modelo que eu mostrei para a galera antes, e agora eu vou mostrar para vocês verem ali a FGV. No caso aqui foi a banca do INEP, a FGV fez parte, ela fez parte da logística. Então, foi a banca da própria prova nacional docente, e mesmo sendo alguém de outra área, eu tive uma nota muito, muito boa. Em geral, eu gosto de fechar, mas aí na redação é sempre mais difícil. A FGV também não deixou fechar a redação deles. Quero que vocês olhem essa redação aí. Dei uma lida nessa redação aí. Inclusive, deu aí o que que vocês acham. Bom e ruim, tá? Bom e ruim. Não tô aqui pra vocês me, me bajularem, não, pô. Ó, só rapidão. Olha as 26 linhas lá que eu falei, ó. As 26 linhas lá. Sempre 26 a 28 fica no meu caso. Pode ler na manhã aí que eu dou o tempo. Tem um problema bem aqui, ó. O, o chat, quando eu joguei a imagem, ele colocou uns erros aqui, ó. Assim como a como, eu não fiz isso de novo, não, viu? Então, é importante vocês darem o desconto aí, ó, que é o próprio chat. Suprimiu alguma palavra e colocou essas aí. Então, dá uma olhada com calma.
Ei, boy, abre o áudio aí, boy. Abre o áudio aí. Conta essa história pra galera aí. Olá, boa noite. Eu sou o Natanael, eu trabalho de agente de combate às endemias aqui em Santarém. No tempo do cursinho preparatório que a gente estava fazendo, tinha alguns senhores e senhoras que faziam o cursinho junto com a gente. Aí os mais jovens sempre jogavam aquelas piadinhas, zombavam que não sei por quê, já estão com uma certa idade, não tem preparo para passar. E o senhor sempre perseverando, sempre indo para as aulas, estudando, focando no assunto. E para resumir a história, eu mais os outros senhores acabamos passando, e os demais que zombavam não tinham aquele foco, né, acabaram não passando, não foram aprovados no concurso. Com isso, podemos ver que não necessariamente a idade vai fazer com que a pessoa possa passar ou reprovar, e sim o interesse e a capacidade dela. Por isso, não podemos ter esse preconceito, essa discriminação com ninguém, seja por idade, por uma muita idade, ou então por uma idade baixa, né? Que tem esses dois tipos de preconceito, por ser muito jovem e por ser muito velho. Essa é a minha opinião. Obrigado, boa noite. Igual ficou firme, viu, cara? Ficou firme, cara. Porque eu parei agora aqui, bicho. Nós temos aqui exemplos claros sobre o preconceito e o cara que venceu. Então, o Natanael aí ele tem um exemplo claro, prático, porque em geral o cara vai dizer, como o cara aqui tá mais novo, ele ele vai conseguir memorizar mais rápido, ele tá com a mente dele mais ativa. E aí, ó, e Natanael, parabéns, inclusive, cara. Eu tenho uns amigos do direito, que estavam até conversando assim, eu cheguei em Santarém. Disse, rapaz, é o seguinte, vai abrir um concurso para agente de agente de endemia de saúde aqui em Santarém. Eles estavam já organizando. Conversando com um colega meu também lá do trânsito, parece que vai ter o da SMT de novo, porque tem pouca gente, tem pouco efetivo e o Ministério Público tá batendo em cima. E aí, uma galera quer fazer para passar, porque trabalha ali, consegue conciliar meio período, tá tirando os cinco e pouco, né, na legislação, de uma legislação boa que só. Ó, tem uma galera esperando aí, bicho. Imagina. Então, parabéns, viu, cara? Então, deixa eu ficar esse silêncio aqui, mais 5 minutinhos pra ler, viu? Show de bola. Parabéns, viu, cara? Parabéns. Uma expectativa aí. Abrir esse aí, Mojuí também, a galera vai cair em peso nele, viu? O pessoal só descobriu agora. E aí? Aqui eu ia fazer uma parada com vocês, que era de colocar para vocês corrigirem os erros ortográficos aí. Mas, como ele teve um problema na decodificação, então ele colocou erros que eu não fiz lá. Educação possibilita ao indivíduo desenvolvimento intelectual necessário para que enriqueça suas experiências de vida, dando a elas significados mais profundos e, por consequência, sabedoria para a tomada de decisões. Neste caso, o idoso, na verdade aqui deveria estar vinculado não somente à idade, é isso.
Neste caso, o idoso não está vinculado somente à idade, mas sim a como reage a esses processos de nossa evolução. Bora pensar no primeiro, então, na introdução? Eu quero que vocês procurem aqui na introdução o primeiro ponto que eu levei para discussão. Alguém consegue dizer? O primeiro ponto que eu levantei, pode ser dois aí, ó. Quais pontos eu levantei para discussão só aqui na introdução? Hum, antes de tudo, minha letra é quase isso mesmo, viu? Percebe que não é nada do outro mundo, deve ter erro ortográfico. Aqui fica mais difícil, obviamente, por causa da decodificação. Tem que procurar para mostrar. Eu coloquei uma vez no Instagram, mas como eu tô sem, aí eu só pedi para ele adaptar para cá. Então, por isso. Mas é simples. Deixa eu logo ler o resto, então. Segundo, claro, não tem uma vírgula ali depois de segundo. Segundo Paulo Freire, em seu livro intitulado A Pedagogia do Oprimido, então, entre aspas, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Para a sua opressão, está errado. Então, o próprio chat. Ou seja, o conhecimento deve ser utilizado como forma de promover mudança de paradigmas, conexões entre os interlocutores, estabelecer uma ponte de educação que que faça com que todos os envolvidos troquem experiências adquiridas de forma individual. Por outro lado, um contraponto. Com o passar do tempo, é natural que o indivíduo desenvolva um número maior de habilidades, quando comparado aos mais jovens. Porém, o corpo ou a acuidade mental tendem a sofrer com os desgastes provocados por doenças, acidentes e diversas comorbidades. Vale destacar ainda que nem todos tiveram acesso às melhores oportunidades durante a vida. Assim, olha uma palavra difícil. Indubitavelmente faz-se necessário o quê? Ganhei um tempo aqui. Ganhei uma linha. Supervisão educacional, as experiências formais e informais adquiridas pela idade mais avançada sejam repassadas aos mais jovens. Aqui eu estava mencionando também a oralidade, mas para que não ficasse aberto, eu fui deixando mais fechadinho. Sejam elas por meio de rodas de conversa, a oralidade, oficinas, parte prática, documentários, para que seja algo mais formal, ou quaisquer outros dispositivos produzidos em parceria com a comunidade escolar. Porque nesse caso, era algo sobre escola. Então ali eu utilizava, obviamente, a parte escolar. Neste caso, o idoso, quarta linha. Pois é, cara, por causa do próprio chat mesmo. Então, por isso eu meio que traduzi aqui. Aqui é um erro de codificação mesmo do sistema. Neste caso, deve ser, neste caso, o idoso, na verdade, deveria ser assim. Neste caso, a idade não deve estar vinculada somente, neste caso, a experiência não deve ser vinculada somente à idade, mas sim como cada um reage aos processos de nossa evolução. Aqui deve ser alguma coisa a ver com experiência, que eu falei experiência lá em cima, então, ou sabedoria, ou alguma coisa assim. Deve ser essa a ideia final ali. Levantei os pontos no começo, a experiência, mas também eu terminei falando na introdução que nem todo mundo que chega nessa idade tem a experiência. Às vezes o cara não amadureceu. Ele tá velho, continua fazendo as mesmas besteiras, falando mal dos outros, criticando, ou não viu ainda como o mundo funciona, continua dando murro em ponta de faca. É isso. Já na segunda parte, usei uma citação direta. Citei o nosso maior escritor brasileiro, não só brasileiro, mas um dos maiores mundiais. Paulo Freire é sensacional, cara. Infelizmente, no Brasil não se utiliza a educação freiriana. Se utilizasse, estávamos muito melhores, tenho certeza absoluta disso. Então, usei o Paulo Freire, até porque ele mencionou o Paulo Freire no texto Motivador 3. Então, eu olhei e falei, opa, vou citar mais uma dele. Mas eu não só citei o Paulo Freire, eu fui direto. Não só citei a pedagogia,
É o sonho quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Isso tem vários lugares. Eu citei o livro e citei ela de forma direta. Para o cara poder olhar, só, olha, esse cara aqui ele sabe. Poderia citar o outro, poderia colocar educação bancária, por exemplo, totalmente contra. Um aluno como sendo, então, um estudo ativo da nossa sociedade, pode utilizar também ali algo mais poético, poderia colocar Rubem Alves e poder dizer, então, que a forma que o professor tem, caso, Sabina, colocando o mais velho como sendo ali alguém que transmite conhecimento, a forma, e eu faria esse paralelo, eu colocaria ali, parafraseando Rubem Alves, o professor, ou o mais experiente, no caso ele fala do professor, mas é que eu posso utilizar o mais experiente, a forma que ele tem de se perpetuar nas gerações é deixando um pouco dele naquele que o ouve. Então, enquanto aquele que me ouve lembra de mim, eu estou vivo naquela pessoa aqui hoje. Enquanto vocês lembrarem dessa aula de hoje, e para vocês for tão legal quanto é para mim, eu continuo vivo. Por mais que por algum motivo eu vá primeiro que vocês, eu continuarei nas memórias de vocês. Então isso é permanecer vivo. Isso é permanecer entre nós. E o professor faz isso. Ele continua vivo na memória daqueles, então, que fizeram parte do seu processo educacional. É que eu poderia trazer por parte do idadismo. Então, por outro lado, eu coloquei para o cara, por mais que esse cara ele seja muito experiente, o corpo dele já não reage da mesma forma, a mente dele não reage da mesma forma. Então precisa ter todo um cuidado com ele. Não posso colocar ele para fazer as mesmas coisas com alguém anterior. Não tenho como pegar lá um cara que ele tá agora com 55 anos e colocar ele para fazer 50 barras, pô. Esse cara não vai fazer. Não tem como eu pegar um cara com 60 anos e querer que ele vá trocar tiro ali com o pessoal de 20, 25 anos, porque a chance de ele ser alvejado vai ser muito grande. Ah, mas ele pode ter uma boa, ele pode estar bem fisicamente, mas esse bem fisicamente, ele é um layout no meio disso tudo. É menos que o normal. Normal com 60 anos, o cara já está muito mais cansado, é mais difícil de poder desenvolver. Então ele tem que saber utilizar bem esse cara. E aí eu vou, e no finalzinho, utilizei só uma frase técnica, comecei com assim, beleza? Dando um contraponto, seria portanto, faz, se necessário, eu gosto de utilizar essa ideia, eu coloquei de forma prática, roda de conversa, oficina, documentário, ou algum tipo de material, alguma produção que envolva a comunidade escolar. Então, ele como alguém que possa guiar essa comunidade escolar. Mas também eu deixo aqui subentendido, que eu preciso ter uma filtragem. Eu preciso ver se esse cara está preparado para suportar. A mesma coisa seria no guarda. Eu tenho que ver se esse cara está fisicamente preparado para certo tipo de atividade. Então, para isso, eu vou fazer uma outra situação, e aí pode ser um tema para uma outra redação, ou então deixa de um subentendido dele, que tipo, olha, tem mais coisas a colocar aqui, mas infelizmente o nosso espaço não deixa. Aí, boy, muito obrigado. Beleza. Muito obrigado. Olha, não é- olha, fico honrado aqui, viu? Quem não sabe, a Vanessa é professora de língua portuguesa já há muitos anos, então fico muito feliz. Ou só para vocês verem que assim, não é nada do outro mundo, cara. Essa daqui é claro que o chat deu, eu pedi para ele só adaptar, então tinham ali essas coisinhas, mas aqui tem erro ortográfico lá no meu, cara. Tem erro ortográfico. Não tem para onde fugir, eu não sou professor de língua portuguesa. Eu só fiz o básico bem feito. Aquilo que, inclusive, eu aprendi na minha época de escola. Eu nunca fiz cursinho. Então, eu aprendi na época de escola. Tinha uma professora de língua portuguesa muito boa, que ela vai ficar, inclusive, muito honrada de me ver dizer isso aqui. Então, na minha escola, nós tivemos alunos que foram nota 1000 na redação do Enem. Eu cheguei ali muito perto também, 900 e pouquinho, só estudando na escola. Então, de vocês, fizer o básico bem feito, a correção da professora, aí, muito obrigado. Vou deixar aqui o meu coraçãozinho. Fico muito honrado.
Então, se vocês fizerem isso, esse básico bem feito, vocês também vão conseguir, cara. Tenho certeza absoluta. Não fiz nada que vocês não possam fazer. Inclusive, é por isso que eu montei esse projeto, para que eu pudesse mostrar que é o seguinte, cara. Eu tomei algumas atitudes na minha vida. Passei ali, Ministério Público, passei no tribunal, passei na SEDUC, polícia, guarda, Instituto Federal, ficando meio doido, banco, fui largando, vendo outras coisas, mas são minhas, cara. E eu parei e falei, cara, eu como professor, é aquilo que eu escolhi para minha vida, agora minha cabeça está meio ruim, mas eu acredito que eu vou encontrar muitas pessoas que já são boas, como a Vanessa, que já domina, que isso aqui a Vanessa, por exemplo, ela está assistindo essa aula e ela já deve ter dado essa aula 1000 vezes. Então ela só reforçou aquilo que ela já sabe. Então eu paro e penso, vou utilizar isso para ajudar pessoas que eu sei que, como o Natanael aqui que já tem uma base, que vai fazer diferença, porque ele já tem uma base, ele precisa só de um norte, porque assistir videoaula todo mundo assiste. O Lucas ali, ó, ler, resolver as questões, muita gente vai ler, mas nem todo mundo entra, porque falta um feeling, falta um detalhezinho. Eu espero que hoje parte desse detalhe eu consiga ter passado para vocês. E olha lá. Então, pela FGV, aqui organizou da logística, e claro, que a correção foi feita por uma banca mais robusta, que a FGV faz parte. Então, na introdução, desenvolvimento e conclusão, bem estruturados, nota máxima avalia 2. Na distribuição foi 2. Argumentos consistentes, exemplo e repertório relevante, 2,25. Era o máximo também, e eu acredito que era o máximo, mas eu posso olhar depois para vocês. Textos coesos e progressão lógica articulada, também foi nota máxima. Linguagem adequada à norma padrão, sem desvio de relevante, nota máxima. Proposta clara, viável e alinhada ao tema. Esse aqui, então, na verdade foi isso aqui, inclusive, deve estar travado. Pera aí, então. Vê aí se acha. Vê aí se acha e me avisa. Achou o áudio? Deixa eu ver se eu acho o teu áudio aqui. Pera aí. Aparece para mim participante, cara. Participante. Tá aberto. Tenta falar aí. Deixa eu ativar o mudo. Calma que eu ativei o mudo. Então, ativar o som, bora. Pera aí. Tocar assim. Nananana. Não foi. Agora foi. Confirma aí. Confirma aí que eu já vou encerrar. Então só pode dar. Então, aqui, ó. Vou deixar para amanhã. Temas relevantes. SEDUC, legislação, docas, também erros. E vamos deixar isso para amanhã. Então, confirma aí se falta mais alguma coisa ou não. Que eu já vou ficar de boas. Então, bora fazer assim, ó. Eu vou deixar para Vanessa, então, amanhã, contar a experiência dela. E amanhã vou trazer para vocês. Nós vamos fazer 7 da noite em ponto, porque eu tenho aula depois. 7 em ponto eu tô aqui. Então, nós fazemos a parte 2, temas relevantes, legislação focada para SEDUC, focada para guardas, os temas interdisciplinares, pontos que podem fazer a redação ser anulada, pontos que são relevantes, e ali para fechar uma forma de resolução para cada uma delas. E vou logo dizer para ti, na aula específica, pessoal das docas, e quando sair o edital da SEDUC, nós faremos então pessoal das docas vai ter uma aula só sobre essa redação. E eu quero começar essa semana já com a professora, valendo ali o curso de redação, com correções e tudo. Quem tiver interessado, é só falar comigo no PV que eu vejo como é que eu posso incluir ali. Eu consegui fazer por 100 mensal para a galera, correção semanal, tudinho, com a professora. Explico com mais detalhes por lá, viu? Tamo junto então. Pessoal que tá aqui, deixa eu ver o nome para poder fechar. Então, deixa eu ver se a Vanessa tá aqui. Vanessa, amanhã então. Oi, Bertô. Oi, bora fazer assim, Vanessa. Não, sim, tudo bem. Vamos. É porque eu saí e tive que voltar, não tem problema. Não, Isso, pode bora fazer deixar, assim, ó. tranquilo. Amanhã eu vou esperar aqui, nós vamos esperar então tu fazer essa primeira parte com a gente, fechou? Mas vai ser aula de que amanhã? Amanhã eu vou continuar essa parte. Continuar a mentoria. Tá, é só um É, exemplo meu mesmo. Só isso, é uma coisinha pequena.
Tu queres agora, então? Sim, seria rápido. Se não for, mas o tempo Pode. está acabando. A gente pode deixar para depois. Então, ó, pois é, então faz amanhã, sem pressa, até porque como tu és da área, eu até vou pedir Pode para deixar para o final, aí né? isso, ó, abrir a câmera, a galera já conhecer a professora. Não, Então, imagina. olha, eu Toda fui prova no descabelada último aqui. concurso da Seduc. Um colega nosso, ele estava assistindo o curso todinho, ele assistia todas as aulas, inclusive a aula de português e redação, ele assistia toda. Primeiro a chegar, a última a sair, não falava nada, cara, esquisitaço. E a professora na época falou assim: olha, você vai ser o primeiro lugar do concurso da Seduc, aqui da cidade, para português. E ele Professor, foi, não e a coloque minha essa nota. pressão, não coloque. Não vou te Não colocar, coloque eu para sei quem como já é que está tá o com teu a cérebro. cabeça zoada, professor. Não Eu coloque sei. que aumenta a Eu só vou pressão da gente. profetizar que você vai ser concursada. Não Então, vou colocar eu peso. recebo essa profecia, nem que seja a Amém. última vaga, porque você sabe que as vagas Vai. vão vir pouquíssimas, né? Para português. Eu acho que só vão vir umas cinco. Relaxa, vai dar certo. Então, ó, amanhã, Deixa eu falar fala logo, logo porque eu vou aí. ficar Fala ansiosa. logo. Vai logo. Tá, então é rapidinho. Seria só o seguinte, que quando se trata de redação, por exemplo, por mais que você saiba a técnica, que você saiba escrever, sabe o que está fazendo, se preparou, mas se você não tiver com o seu psicológico bem, você não vai conseguir fazer uma boa redação. Eu falo por mim, porque eu já fui para fazer avaliação com o professor de redação, só para ele me dizer, Vanessa, seu problema não é redação. Procure um psicólogo nesse caso, né? Acha para que você, porque você fica numa tensão, sobrecarga tão grande na hora da sua prova, porque a pressão de você ter que passar, a responsabilidade que você está carregando de uma família, né, para sustentar, e você precisa daquilo, eu acho que muitos daqui estão nisso, passam por isso, são professores. Então, na hora, você tem uma chuva de ideias, e você não consegue se concentrar na sua redação e escolher o determinado assunto sobre o que você vai falar, porque você pode falar de etarismo, mas tem vários aspectos ali desse tema. Você vai abordar só um. E esse é o problema de você fugir do tema, se alongar e não concluir, não desenvolver e não concluir. Então, assim, é preciso você ter o que eu estou fazendo. Eu vou falar a minha experiência, tá, gente? Em todas as provas que eu fiz, eu tive, apesar de eu saber escrever, mas eu não, eu travava, ficava assim, eu entrava em uma crise de ansiedade e não conseguia. Então, eu estou trabalhando isso em mim, inclusive é uma orientação de um professor meu e também do psicólogo, de você trabalhar o seu emocional e preparando para ser adulto, porque essa é a primeira vez que eu estou passando por essa situação de pressão mesmo, porque eu nunca me cobrei assim. Eu fazia, mas eu não me cobrava, mas essa situação é diferente, é atípica para mim. Então, vocês todos, trabalhem o seu emocional primeiro para a prova. Se preparem para isso. Era isso que eu queria falar para vocês, porque senão nada do que vocês estudarem vai adiantar. Tá bom? Agora imagina. Só isso, professor. Obrigada. Imagina todo o suporte que tu tens, técnico, e tu travares numa redação por parte psicológica. Aí imagina nós Olha, aqui, meros mortais. Então isso é eu fiz a minha redação foi a melhor forma de terminar essa da aula. UFPA. Na minha época, eu tirei 9,8. Pô, E eu estudei é, sozinha para o vestibular, sozinha em casa. Peguei o edital, imprimi, peguei os livros. Sabe que nessa época era apostila, livro, e tudo que você pegava. E estudei sozinha, peguei um livro de uma biblioteca, como escrever redação, como fazer uma redação dissertativa, estudei sozinha. Só que eu só tinha 30 minutos para fazer a minha redação e não podia errar. Não podia errar, porque eu já tinha rasurado tudo. Então, assim, foi Deus. Era um tema que eu tinha lido um dia antes. E foi aquilo fresquinho na minha cabeça. Era sobre brasilidade. E eu amei escrever naquela hora. Parece que Deus colocou a mão na minha mão e na minha mente e fluiu. Então, assim, é muito de espero que coloque na nossa também, oportunidade né? de você estar estudando, de você estar lendo o assunto, de estar em dia e aquele assunto cair para você. Aí, assim, é a tua vez. Tá de frente pro gol, entendeu? É você estar Meu preparado na hora sonho. certa. É o meu sonho. Olha,
encerrou perfeito. Fico muito feliz. Encerramos perfeito aqui, ó. Muito, muito, muito bom. Vanessa, muito obrigado pela contribuição. Natanael, brigadão. O pessoal continua aqui até o final, vocês moram no meu coração, viu? Lucas, Camila, ali a Cleia, que tá lá em Araguaína estudando também, que vai fazer a prova. Então, tamo junto, forte abraço. Vocês moram no meu coração sem pagar aluguel. Então, bora dormir que eu tô quebrado. Até amanhã, viu? Espero vocês 7 horas.